Está começando Store Talks, onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram empreendedorismo. Eu estou falando para a câmera errada. Eu sou o Felipe Bahia. E eu sou o Cleito Quintino falando para a câmera certa. E para você que nos acompanha, segue, curte, comenta, compartilha, interage com a gente, se inscreva no canal. Vai lá no Instagram, dá um seguir lá para ficar sabendo dos próximos episódios e dos próximos convidados. Isso aí, sempre acompanhado do nosso café Govone, um café de grãos selecionados com aquela torra ideal para extrair os melhores aromas e sabores, para você que aprecia um bom café. E se ainda não aprecia um bom café, toma um café Govone que você vai passar a apreciar. É isso aí. Se você precisa de marketing, estratégia de marketing, precisar desenvolver o marketing, sua presença digital, chama a Naju da Naju Media. A Naju é uma estrategista de marketing. É diferente dessas agências que só fazem postagem, aquele postzinho estático ali, trazendo um conteúdo superficial. A Naju vai bolar uma estratégia específica para a tua empresa e ajudar você a se destacar mais nas redes e, consequentemente, vender mais. E precisa de imóveis para equipar o seu ambiente corporativo, o seu home office? Entre em contato com a VF Imóveis. Eles têm os melhores móveis de Piracicaba e região, com a melhor qualidade, ergonomia, praticidade e muito conforto para você receber bem e estar bem. E vamos falar talvez um pouco disso aqui, né? Porque tem tudo a ver o assunto de hoje, né? Chegaremos lá. E você está vendo um QR Code também na sua tela da Rota Cervejeira. Mais uma rota aí chegando, próximo sábado, dia 18. Marcelinho organizou um especial aí para o período de férias. Mesmo que você não esteja de férias, é no sábado, aproveita um passeio que vai passar por uma cervejaria em Santa Olímpia e uma em São Pedro. Então aproveita, já faz o scanner do QR Code aí ou clica no link da descrição e compra seu ingresso. É isso aí. E hoje estamos com Andréia Kantovitz, professora de Pilates e empreendedora do Espaço Base, focado em saúde e bem-estar do corpo e da mente. Andréia, muito obrigado. Obrigado, André, por atender ao nosso pedido, corrigir a nossa postura. Nossa, verdade, né? Ixi, nesse episódio a gente vai ficar toda hora. Obrigado por disponibilizar o seu tempo e bater um papinho aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz pelo convite que vocês fizeram. Obrigado. Agradecer também a Sabrina, né, pela indicação. Exatamente. A Sabrina que hoje está, já deve estar ao vivo a live dela na imersão aí. Super legal. Sabrina foi uma pessoa e é uma pessoa muito importante para mim, principalmente por eu não ser muito próxima das câmeras. É a especialidade dela. Já está aqui, então. Já tá bom, né? É uma evolução. Ela me ajudou bastante, super recomendo o trabalho dela. Ela fez aula comigo, então eu ajudei e ela me ajudou. Então foi uma boa troca. Que legal, isso é bem divertido. Deixa eu despausar o vídeo aqui que eu deixei pausado. Hoje estamos. Nossa, parece que a gente está em slow motion. Cometendo gafe. Normal, somos nós dois. Se não tiver gafe, a gente não está num dia normal. Bom, primeiramente, quem é Andréia Kantovitz? Nossa, já como pessoa. Foi lá para a reflexão profunda. Vamos. Quem antes de chegar nos empreendedorismos da vida, vamos corrigir a postura de novo. Nossa. Vai chutando eu embaixo quando tiver, tá, André? Quando tiver torto, você chuta eu. Não, eu dou um chega pra lá. Bom, eu não sou daqui de Piracicaba. Começar lá atrás, né? Eu fiz faculdade de Educação Física. E aí, na faculdade, sempre me despertou o cuidar das pessoas, né? Que é o que a gente também faz. Só que em um dos cursos que eu fiz na faculdade, vou começar da onde que primeiro veio o Pilates. Eu conheci o Pilates no primeiro ano de faculdade e eu achei aquilo espetacular. Falei, nossa, então esperei os 4 anos para depois concluir a formação, tal. Só que antes disso eu nadava, então eu não fui atleta profissional, mas eu competia. Legal. E
mas também sou apaixonada pela natação. E assim eu fiz. Durante a faculdade, os meus estágios, trabalhei só com natação hidro, fiquei quase 6 anos trabalhando com natação. E aí, paralelo a isso, que eu fui fazer o curso de Pilates, que eu morava em Rio Claro, não morava aqui. E aí, o meu primeiro curso, a minha primeira escola foi em Porto Alegre. Caramba! Eu acabei ficando lá quase um ano e meio. Você já tinha se formado? Você foi exclusivo para fazer o curso ou você mudou para lá? Mais ou menos. Precisava pagar, né? Tem esse ponto. Então, olha só como que é, né? Acho que é até bom o pessoal saber que não é tão fácil assim fazer. Então, eu terminei a minha faculdade, já fiquei trabalhando. Na época, eu trabalhava em 4 empregos, tinha 4 academias de natação. Aí eu tirei, fiquei só com uma. Aí eu achei essa escola, então ele tinha um projeto assim, sexta, sábado e domingo, no mês inteiro, que tinha que fazer o curso, e durante a semana tinha que praticar. Então nessa prática eu tinha que treinar para depois passar do básico para ter alunos, né, para poder ministrar e tipo aprender um estágio. Medicina lá, ou residência. Tipo uma residência, vamos pensar assim. Só que eu trabalhava, então eu vinha para Piracicaba, acho que de terça e quinta, trabalhava segunda, quarta e sexta. E aí eu pegava aí de sexta eu parava, sábado eu trabalhava. Quando eu ia para o curso em Porto Alegre. Em Porto Alegre, eu pegava o avião, 11 horas da manhã, eu lembro até hoje, 11 horas da manhã, chegava em Porto Alegre, 2 horas eu já tinha a aula. Aí eu assistia a aula até 6 horas, 6 horas era o curso, ficava até às 10, acho que da noite, aí ficava sexta, sábado, domingo. Aí voltava, segunda eu tinha que trabalhar, terça treinar, quarta trabalhar, quinta treinar. 1 ano e meio fazendo isso? 1 ano e meio. Aí em janeiro eu fiquei 20 dias. Aí eu tirei férias. Ficou direto lá, de férias. Aí eu desisti, aí eu pedi a conta depois. Pra poder concluir? Aí eu concluí, paguei e depois mudei pra cá, assim, com tipo 2 alunos. Não tinha dinheiro, então eu fiquei assim nesse processo até adquirir alunos, conseguir estagiar, né, conseguir começar a ter aluno para pagar minhas contas, e depois que eu mudei para cá. E aí tô nessa. Então trabalhei durante esse estúdio quase 6 anos. Esse estúdio, depois eu fiz uma outra formação, que aí sim essa formação, essas meninas que eu fiz em Porto Alegre, que daí eu fiquei sua amiga até hoje, né? Então a gente ficou bem próximo. Elas eram da escola da Inélia Garcia, que era da Romana Krizanovska. Romana foi aluna do Pilates, para quem não conhece. Ela era viva, tudo. Então eu tive essa escola. E aí tem umas brigas, assim, não vou entrar em questão, mas foi muito importante essas meninas para mim. E aí, depois a escola Power Pilates de Nova York se instalou aqui no Brasil e eu fiz parte da escola. Então eu fiz a outra formação 1 ano depois, até coloquei acho que a data errada, mas 1 ano depois. Aí eu fiz tudo de novo. Aí eu fiz era uma especialização da especialização. Na realidade eu fiz um outro curso. Tudo de novo, que eu falo outra formação de novo, que é uma outra escola. Uma variação do método? Não é uma variação, é uma outra escola. Só que essa escola é uma escola internacional que eu posso usar o meu certificado para fora do país. Legal. Então ela é validada. Ela já te certifica para operar fora de qualquer região. Isso. Então, assim, um exemplo, mudei para fora. Então eu tenho certificado, legal. Olha, eu sou da escola Power Pilates e tal. Então isso é importante também, para quem não sabe, o reconhecimento internacionalmente. Não só isso, mas os professores.
né? Os professores são bem capacitados, lá é o coração de tudo, né? E estudaram com a Romana. Então a maioria dos professores, todos os meus professores foram alunos da Romana. Então essa é a diferença. Que é bem mais próxima, né? Não tem tanta interferência. Conheceu a tua história e teu processo. A próxima pergunta que eu vou falar, que você comentou, a Romana foi aluna do Pilates. Por que você foi para Porto Alegre? Não tinha nada aqui na região, nesse sentido de Pilates, né? Pois é, então, era assim. Aqui do lado, Porto Alegre, né? Logo ali. Super perto. Como diz o mineiro. Bom, 3 escolas. E, na realidade, antes de ir para Porto Alegre, eu fui para Curitiba. Menos longe. Aí eu fui uma escola também internacional. Eu não entendi muito bem na época, assim, Physical Mind até, mas não me chamou tanto a atenção. E aí, quando eu comecei, com esse currículo, com esse certificado, eu conheci uma pessoa em Rio Claro, que essa pessoa me apresentou uma professora daqui de Piracicaba, que essa professora estudou com a Romana, fez a formação com ela, que era aqui em Piracicaba. Então essa professora, ela não está mais aqui em Pira, mas essa professora que foi a culpada de tudo, né? Então ela falou, tenho 2 opções, ou São Paulo, mas como eu tinha falado, tinha umas brigas. E antigamente, quando a gente ia fazer uma formação, você não podia trabalhar em outro lugar a não ser naquela escola formadora. Então você tinha que pagar muito, aí tinha que pagar royalties disso, royalties aquilo, royalties aquilo. Eu fiquei com medo. Falei, nossa, e agora, né? Aí ela falou, olha, tem um grupo de amigas que saíram da escola, se formaram, todas ex-bailarinas, super competente, uma delas, inclusive, é doutora da faculdade lá da Federal de Porto Alegre, ela é super reconhecida, e elas montaram uma escola. O preço vai ser interessante, porém em Porto Alegre, mas eu acho que tem muito foi um projeto novo, e eu abraço. Usaram a apostila, usaram a técnica delas, a experiência também que elas estudaram com a Romana, né? Porque a Romana vinha para o Brasil, né? Então, aí eu fiz parte desse grupo. E aí, lógico, se ficou elas por elas em questão de valor, não sei, não fiz a conta e nem quero saber. Mas a história diz que valeu a pena. A experiência foi muito interessante, porque eu ganhei amigas que são irmãs até hoje, ganhei experiência, ganhei contatos e assim, é difícil hoje, eu vendo o que se transformou em formação hoje, as pessoas não valorizam. Acho que tem que ir lá, tem que ser fisioterapeuta. Tá, mas aí eu pergunto, lá no meu estúdio, quantas horas você fez, praticou? 20 horas, 40 horas de formação. Eu fiz 80 horas. 80 horas. Nossa, 80 horas? A pessoa acha que é muito, mas é muito pouco. O seu curso na época foi quanto? O mínimo são 600 horas. Uou. O mínimo. Eu fiz 1.200. Porque eu achava que não estava bom. A síndrome do perfeccionista. Então, esse é o problema. Na prática, né? Porque foi para as provas, porque a gente tinha prova prática, teórica. A teórica durava em média 7 horas para você fazer. Uma prova 7 horas. 6 horas, 8 horas. O pessoal reclama de FUVEST que é 4. Né? Era muito difícil, porque puxado mesmo. A gente tinha física, porque a gente tinha que trabalhar, olhar o aluno, escrever e saber assim, colocar cada vírgula.
sabe? Olha, você está respirando, trabalhando as suas costelas, a coluna, o diafragma, então fala tudo, tá tudo escrito. Então, esse foi o motivo de eu de ter escolhido Porto Alegre, porque não tinha opção, não tinha curso, não tinha assim. Aí a professora que eu trabalhei, ela era muito exigente, então eu treinava em média de 3 horas, 4 horas por dia, porque eu precisava aproveitar o máximo de tempo aqui para treinar e para poder passar nas provas. Na época, eu era assim a pior do grupo, porque eu era da natação, não alongava, mesmo sendo da educação física. O alongamento fica meio de lado. Casa de ferreiro, espeta de pau. Não é, porque assim, eu fazia outras coisas, mas alongamento, nossa, nunca, imagina, eu era péssima. E aí, as professoras lá, elas falavam, nossa, Andréia, muito ruim, o que você está fazendo aqui? E falavam mesmo, gaúcho assim, não sei se vocês têm contato, gaúcho, eu trabalho em empresa. Eles são bem diretos, eu gosto, prefiro até. Aprendi, né, a gostar desse jeito, e para mim foi importante. E aí eu falei, não, ninguém vai falar assim comigo. E eu comecei a treinar. Eu treinava assim, de chorar mesmo, porque era muito treino, porque eu tinha que concluir isso por honra e porque era aquilo que eu queria, eu decidi, era aquilo que eu queria trabalhar. Então eu treinava muito para poder executar bem. E aí no final eu consegui, né? Eu consegui com uma das melhores notas. Eu falo uma das melhores porque a primeira foi uma bailarina. Aí também, né? A pessoa já tá eu acho que desde sempre. É uma honra para mim ter ficado junto com ela. E aí eu consegui realmente fazer tudo e, enfim, aí minha vida foi no Pilates, né? Aí eu fiz a Power Pilates, daí fiz outros seminários. Como eu falo seminários, que a gente chamava de seminário, é um mini curso, tá? Então fui fazendo esse, aperfeiçoamento ali. Os aperfeiçoamentos, a educação continuada, que é assim que a gente chama, todo ano, em média de 3 a 4 eu fazia. Caramba! Então, durante 20 anos, eu até fiz umas faxininhas em casa esses dias, eu achei todos os meus certificados, eu tenho uma caixa. Caramba. Então assim, eu tenho... praticamente não cabe numa parede, né? Não cabe. Aí fiz de tudo que você puder imaginar dentro do Pilates, todos os aparelhos, fiz aula com professores renomados, hoje eu tenho amizade com alguns deles, que é uma inspiração para mim. E aí a minha vida foi essa escola, eu aprendi a cuidar, a gerenciar. Isso é legal. Então, como eu fui uma das primeiras professoras dela, então o que eu fiz? Eu comecei a desenvolver coisas. Assim. Mas nessa época você não era a sócia do negócio? Não era sócia, eu era só professora. Então eu trabalhava com ela, mas eu que cuidava. Desenvolveu a parte de gestão ali também. Então eu fui aprendendo, daí eu fui vendo outras coisas, tendo outras ideias, e aí eu vi que eu precisava sair. As nossas ideias não estavam, assim, ela não estava... Estava divergindo um pouco ali. Eu falei, não quero brigar com ninguém, falei, eu vou embora. Você queria seguir por um caminho e eles queriam ficar do jeito que estava. Aí eu montei, aí tinha uma outra professora que queria junto comigo, aí nós montamos, quase 10 anos. Aí eu falei, não, também, acho que é hora de eu mudar tudo. Carreira solo. Comecei tudo zero, de novo. Ai, meu Deus, aí eu falei, gente... E assim, a base que é hoje, o espaço base que eu estou hoje, eu juntei com um sócio, que ele é um amigo meu já de muitos anos, gaúcho. Mas... Aprendeu mesmo a lidar com gaúchos. Sim.
Mas a gente tinha um projeto, né? Ele é dono de uma empresa dos equipamentos de Pilates, que hoje vou falar que acho que é a melhor que tem hoje no Brasil, e é nível exportação. Então, nós juntamos as ideias. É daqui de Piracicaba essa empresa? É de Limeira. Limeira. Pertinho. Então, a empresa dele está cresceu, está crescendo cada vez mais e é respeitada pelos melhores professores. Então, hoje, os melhores professores do mundo no Pilates utilizam os equipamentos dele. Né? Então, o espaço base é um showroom, na realidade. Né? E aí que foi acontecendo, então, fui trabalhar com ele em vários congressos que tem, né? E tem muito congresso hoje. Antigamente não tinha nenhum. Nada. Então... Até assim, há quanto tempo o Pilates existe no Brasil? E lá fora também, né? No Brasil, que a Romana veio, se eu não me engano, foi em 98, que fez a apresentação e tal. Eu conheci no Fitness Brasil, que tinha antigamente, tem ainda, só que mudou todo o perfil, era em Santos. Tem 30 anos. É bem recente. Entendeu? E eu assim, a hora que eu vi, do pessoal que fez a formação, eu sou uma das mais novas. Por quê? A maioria do pessoal já era bailarino, Então, quando eu fiz Pilates, eu comecei o curso, eu tinha 23 para 24 anos. E o pessoal já tinha 34, 40. Então, do grupo era o bebê, né? Que eles falavam, bebê tudo. Então, na época, esse pessoal que começou mesmo. Começou a desenvolver o Pilates no Brasil mesmo. Sim, tanto é que eu trouxe uma palestrante para dar aula lá no meu espaço. Ela foi a primeira turma, ela fez parte da primeira turma. E a Aninha, o filho dela é um dos melhores professores que viaja o mundo inteiro dando curso e tal. Ela é de São Paulo, a Aninha. Então ela tem a assinatura da Romana, que deu a formação para ela. Ela foi a primeira turma. Então ela desbravou tudo. Ela foi da turma que trouxe. Acho que foi em 98, 99, por aí. Então o Brasil está dominando o mundo do Pilates também, de certa forma, bem referência hoje. Assim, é uma briga, né? Porque, assim, esse mercado começou a... Tem muito jogo de ego, né? Aonde não? Aonde não, E eu acho assim, eu vou falar bem assim da Empower, chama Empower Pilates, que é a empresa de equipamentos. É artesanal, é um trabalho feito à mão, cuidado pelo dono, que é o Felipe. Então ele vai lá, ele testa cada equipamento, então lá ele leva alguma coisa lá no estúdio, é para testar, para ver se está bom o couro, e aí para disparar, né, pro mercado. Então ele tem esse cuidado, essa delicadeza, essa sutileza, que para mim isso no Pilates, que ele fazia assim também, né, o Joseph. O Pilates só é o nome também, deixa eu explicar também que só é Pilates em homenagem ao criador, porque o método se chama contrologia. Contrologia? Contrologia. Por quê? Movimento. Controle do corpo. Então... E o Joseph Pilates foi quem desenvolveu... Ele aperfeiçoou o método, ele que criou a técnica. Ele que criou a técnica, toda a técnica, todos os equipamentos. A origem? Ele é alemão. De Düsseldorf. E ele é assim, eu sou
muito fã não só pela técnica, mas por tudo que ele transforma. Eu, falando por mim, né? Quando eu comecei a trabalhar com Pilates, quem me conhece, assim, minhas amigas antigas, quando sou daqui, então eu tenho poucos amigos, e a minha amiga até inclusive estava aqui, ela falou, né? Nossa, você se transformou, você mudou, né? Durante os anos. Mas eu acho que quem foi o culpado foi o método mesmo, porque ele mexe com a parte profunda do corpo e a parte, acho que mais sensível, tanto espiritual, a musculatura, né, lógico, vai trabalhar o músculo, a mente, porque se você não consegue fazer o exercício, alguma coisa está desequilibrada. Então você tem que equilibrar. Por isso que eu te falei, né? Eu sempre me organizo antes da gente começar, porque o Pilates, ele é tudo controlado, tudo correto, tudo milimétrico, tudo perfeito. Então, assim, a gente trabalha com alinhamento, com centralização, com a respiração, com alongamento. Então, isso vai ao longo dos anos, ao longo dos meus anos, me deu mais experiência, lógico, mais entendimento do meu corpo. Como que sou eu? Não sei, pode ser. Mas eu acho que o Pilates, ele me ajudou muito nisso. É que o Pilates, ele vai equilibrando físico, mental junto, né? Quando você faz... Corpo, mente e espírito. Esse é o lema do Pilates. Não é só uma coisa. Você não consegue fazer uma atividade física. Eu sempre ensino para os meus alunos. Você vai fazer uma musculação, você vai fazer a musculação, mas todo mundo vai lá, faz o exercício de bíceps e tal. Eu falo, vamos colocar algo a mais nisso. Se concentra, respira, conecta, e aí faz o movimento. Veja se não vai ser diferente. Ah, nossa, diferente. Quando eu trabalhar... Focar no que está fazendo. Focar no que está fazendo. Não usar celular. No Pilates, a gente não usa nem música, para você ter uma ideia. Então, não tem música. Ah, por quê? Porque você se concentra tanto no exercício que você nem percebe. A música, ela não vai te ajudar, ela só vai te atrapalhar. Tira o foco, a atenção também. Tira o foco. Eu cheguei até a ouvir não sei se era médico, mas tinha alguma coisa a ver com educação física de alguma maneira. Ele falando que um exercício, quando você faz ele concentrado nele, você tem um desempenho muito melhor, um resultado muito melhor do que se você estiver assistindo alguma coisa, distraído, fazendo o mesmo exercício. Com fazendo certeza. De forma muito automática. Hoje eu defendo muito a atividade física, o exercício, como eu trabalho com Pilates. Na época, quando eu trabalhava com natação, eu estava fazendo os estágios e tal, eu comecei a implantar algumas coisas, os princípios, né? Lógico que na piscina não dá para trabalhar com Pilates. Mas eu comecei a usar os princípios. Vamos tentar fazer na hidro. Trabalhar mais isso, abdômen, usa as pernas, trabalha com outra impulsão. Aí todo mundo começou a perceber coisas diferentes. Nossa, a aula ficou diferente. Na natação, quando eu dava, vai fazer um crawl. Tá, fez o crawl e tal. Tenta trabalhar um pouco mais o abdômen, ativar melhor a respiração. Nossa, tô flutuando mais. Então começou eu falei, opa, tem alguma coisa diferente aí. Então, para tudo é isso. Fui aprendendo. Fui percebendo. Foi equilibrando, trazendo um conteúdo de uma área, mesclando com a outra no que cabia, né? Porque na realidade os princípios servem para qualquer atividade. Na realidade, para mim é isso. E no Pilates, eu trabalho até 2 pessoas por horário. Eu já trabalhei com 3, consigo, lógico, mas a gente vai ficando mais velho, a gente vai mudando um pouco, né? Eu trabalho bastante com personal, assim, individual, e é muito melhor. O aluno foca mais.
Até você fica com a atenção focada só em um também, consegue corrigir melhor, né? É praticamente impossível você trabalhar com mais de 3. Para você falar assim, você pode trabalhar? Posso. Dá para trabalhar? Dá. Você vai conseguir dar atenção? Não. A aula vai ser igual? Não. Você vai enrolar uma aula. Na realidade é isso que você vai fazer. Ah, mas para o aluno tá bom? Ué, se tá bom para ele, né? Depende do momento de cada um, né? E a minha técnica não dá para trabalhar dessa forma. Cada um em um equipamento. Eu tenho lá o Reformer, que é um equipamento que corre a base dele, o carro, corre nos trilhos, né? Tem molas. Eu trabalho com segurança. Só segurança. E trabalho com equipamentos que têm segurança. Isso é muito importante. Hoje, tem marcas bem mais baratas em relação à Empower, mas bem mais baratas. Mas quebram. Entendeu? E aí o risco fica todo na sua mão, porque se quebra com o aluno... E aí, como que faz? Hoje está perigoso, então é fácil vender, né? Por tantos R$1.000 você tem um estúdio inteiro. Eu já vi cada coisa. Tem. Qual a durabilidade, né? Quanto tempo você vai ter aquilo? Qual a dor de cabeça que você pode ter? Hoje as pessoas comparam assim, o preço. O preço, assim, é muito relativo também, né? Mas eu não trabalho com quantidade, não vou trabalhar com quantidade e nem pretendo trabalhar com quantidade. Eu trabalho com qualidade. Então, é isso que eu busquei, é isso que eu busco e é isso que eu vou levar para frente, né? E tanto os profissionais que estão comigo e os que passaram, a gente preza isso, porque trabalhar com qualquer um, a gente vai ser qualquer um, né? Aonde você quer chegar, né? É que dá trabalho quando você escolhe, é um pouco mais seletivo. Você não vai achar assim fácil. Sim. Eu tô nesse processo porque eu tinha 2 professoras ótimas. Uma foi para o Canadá, hoje ela concluiu uma outra formação lá. A gente indiretamente e diretamente ajudou. E super feliz com ela lá. E a outra parou de trabalhar na área, mas ela eu fiz, que eu dou mentoria também. Então, eu dei todo o trabalho, toda a assessoria para ela ser competente para dar aula, né? Estar apta. E agora eu estou no outro processo, estou treinando mais uma professora, já tem uma comigo e agora eu estou em busca de mais. Então, estou capacitando e qualificando mais gente aí. Esse ano já ia até postar, vocês apareceram. E eu estou procurando gente para ir trabalhar também. Tá vendo? Se você está aí assistindo agora e está querendo se especializar no Pilates, procurando ela. É difícil, assim, é que dá trabalho, não é todo mundo que tem essa disponibilidade. E o processo é trabalhoso quando você quer entregar algo de valor, né? Não tem... Sempre, né? Não tem atalho, né? Tem atalho. E você faz essa parte de mentoria, você faz junto da Espaço Base, algo... Ok. Porque é tudo assim, tudo junto, né? Eu procuro, a gente chama de alunos cobaias. Fala, chama tio, chama avó, chama pai, namorado. Porque essas aulas a gente deixa para eles se capacitarem, né? Para treinar antes de pegar um aluno pagante, né? E para entregar algo... Precisar de cobaia, chama a gente também. Então, pronto. Eu fiz Pilates, eu fiz acho que 2 aulas. Aí eu... Desistiu. É pior que a musculação, assim, no sentido de... já ouvi dizer. É difícil. Muito difícil. E também na época era uma coisa assim... O valor é um pouco mais alto, bem mais alto. Então eu fiz por causa do joelho, então tinha algumas sessões ali, eu concluí para fortalecimento e parei. Mas a minha esposa agora tá... Na academia que a gente está hoje tem uma professora de Pilates lá que está desenvolvendo o Pilates, divulgando, ela começou a fazer, mas é puxado. Não é fácil. Assim, para entender
o que é o Pilates em si, né? Tem a musculação, tem o Pilates, você falou que muita gente da dança faz, né? Faz assim, de dar a aula de Pilates. Porque assim, quando qual que é o objetivo do Pilates, no fundo, assim? Eu já entendi que o Pilates para você é um estilo de vida. Também, assim, eu falo que Pilates é uma filosofia, também, é um estilo de vida, mas também, para quem não gosta de atividade física, eu acho que é um bom começo. Que está procurando algo. Eu já tive alunos assim, agitadas, que eu consegui domar um pouco, porque ela precisava daquilo. Ela já fazia corrida, natação, spinning, não sei o que, Só energia, só atividade de alta energia. E vivia quebrada, e vivia com dor, desmaiava de dor. Aí, durante isso ela fala até hoje, que foi o Pilates que tirou essa dor dela, esse incômodo. Caramba. Né? Então eu falei, eu vou te preparar para você correr melhor, para você nadar melhor, para você pedalar melhor e ter qualidade de vida. Então foi o que eu fiz. Hoje nós somos amigas, ela até parou e ela tá na musculação. Eu falei, você vai parar, mas você precisa fazer algo, né? Um personal, porque você é fora do foco. E assim ela fez. Aí ela falou, daqui a uns anos eu volto. Então não tem problema, mas ficou comigo acho que uns 12 anos, né? Então, nossa, bastante. Nossa. Acho que tá bom, tá né? Bom, né? Sim, né? Mas eu vejo que, pelo que de alegre que eu conheço de Pilates, ele é muito bom para pessoas também mais velhas, né? Tipo, um amigo meu falou que o pai tá fazendo, ele já tem 60 e poucos, tá aposentado, e aí ele não tinha mais nenhuma atividade, aí tinha medo do impacto da corrida, medo de cair, e o Pilates tem mudado a vida dele. Eu costumo dizer que o Pilates é para todos, mas nem todos é para o Pilates. Porque assim, as pessoas hoje, o que eu vejo mais porque Pilates é para idoso. Eu discordo. É para idoso, mas é para jovem, é para adolescente, é para todos. Tem alguma restrição? Não. Nenhuma. Porém, desde que tenha liberação médica, por exemplo, se tem uma pessoa que tem um problema gravíssimo, uma patologia muito grave, lógico que é para fisioterapia, porque Pilates não é fisioterapia. Tá? Então tem essa... Ele trabalha diferente da física. Totalmente. Porque assim, o Pilates coloca o movimento na atividade, ele reabilita também, todo o movimento reabilita, a musculação reabilita. Feito da forma adequada. Certo, mas a fisioterapia, ela é uma reabilitação. Eu tô com problema no ombro, ele vai lá, ele vai tirar da dor, aí ele vai te reabilitar para o movimento, para você ficar apto à atividade física. Pilates é uma atividade física. Já seria a próxima etapa. Porém, ajuda a fisioterapia a dar continuidade ao trabalho. Eu fiz casado, eu fazia físio, aí era uma semana de físio e aí outra semana Pilates, para recuperar o movimento do joelho e fortalecimento. Porque o Pilates trabalha, que você tinha falado, alongamento, força, flexibilidade, equilíbrio. Postura também. Então, consequentemente, a postura, se você trabalha a força, a flexibilidade, equilíbrio, a postura, a respiração, ela é das últimas coisas que eu ensino para os alunos. Todo mundo fala, é respiração. Eu ensino por último, porque é muito difícil respirar corretamente. Respirar, todo mundo já sabe. Você é o primeiro ato, sabendo, senão você não estava primeiro vivo, né? ato da vida, né? E o último. E então você vai respirar, você já sabe. Mas o que acontece ao longo dos anos? A gente vai envelhecendo, a gente vai ficando assim. Então, isso que o Pilates trabalhava lá atrás, o criador. O Pilates, ele era um autodidata, foi boxeador, trabalhou com coisas assim, nossa, com o corpo dele, ele fez Testava ele mesmo. Testava. E aí, então, por isso, do balé, da dança, porque quando ele instalou
o estúdio dele em Nova York, em cima, acho que é em cima do estúdio dele, era uma companhia de dança, uma companhia de balé. E aí a Romana, por que a Romana? A Ela Romana estava lá. E aí ela era solista, né? E ela se machucou, e naquela época lá, em 1900 bolinha, e ela ia ter que fazer uma cirurgia no tornozelo. E aí eles falaram, olha, tem um tal de Joseph Pilates, uma contrologia aqui que reabilita, não sei o que, tá. Bom, ela foi nesse tal de Pilates. Aí o Pilates chegou, falou assim, ele era, né? Olha, se você fizer 10 sessões, eu te dou, você, né, vai fazer 10 sessões de Pilates, se você não melhorar, eu devolvo todo o seu dinheiro. Caramba, nesse nível. Ela tanto melhorou, quanto voltou a dançar, e quanto daí ficou responsável. Na morte dele, a Clara Pilates, que é a esposa dele, passou todo o manuscrito para a Romana. Então ela que assumiu depois da morte. Seguiu. Então assim, só para vocês entenderem, aí Romana foi, aí ou seja, foi a companhia inteira, né? Então Pilates. Para ser bailarina ali tinha que fazer Pilates. É porque naquele momento, né? É porque assim, todo mundo queria ficar forte, todo mundo queria dançar, e todo mundo queria não se machucar. Tanto é que essas bailarinas, eles são elders, né? Eles até hoje tem gente viva ainda e continua. Recentemente morreu um que foi aluno do Pilates também, o Jay Gray, ele morreu ano passado. E eu fiz aula com a sucessora dele, conheci. Então meu sócio também conhece ela, conhece muito mais gente, né? E é isso, assim, por isso que todo mundo ficou, você vai fazer Pilates, é coisa de balé, coisa de... né? Mas é por esse motivo. Legal, porque a gente está aqui desmistificando isso, né? Porque eu mesmo... Na realidade, Pilates é mais para homens. Pilates começou... Com um homem, ele desenvolveu o método para ele. Se você vê as aulas do Pilates, você vai assustar se você começar a procurar o arquivo dele, né? É bem intenso. Mas o Pilates, ele é uma atividade física, ele trabalha com a parte muscular e entendo que outras partes também, equilíbrio e tal. Nossa. Mas ele gera massa muscular, assim como uma musculação? Ele pode acontecer? Não trabalhamos hipertrofia. Tá. Que isso fique bem claro, porque às vezes as pessoas então, não acham adianta querer fazer Pilates e ficar bombado. Não é o foco. Mas você vai ficar tonificado. Então você vai perceber que você está mais forte. Você vai perceber sua musculatura, definição de músculo. É diferente de você ter uma hipertrofia, né? Na musculação, eu indico sempre a musculação, principalmente agora. Eu tenho os meus alunos, eles estão comigo há 20 anos, a maioria deles, né? A maioria, não todos, lógico que tem recentes. Tem vários, né? Então, eu sempre indiquei a musculação também para fazer parte desse conjunto. Um complemento. Sim. E porque Pilates trabalhava assim também. Calistenia. Então, todo mundo que trabalha com Pilates, alguma coisa a mais faz. Porque gosta e complementa. Tem gente que só faz Pilates, mas também é mega forte, assim. O Pilates, ele pode ser feito diariamente ou ele tem uma restrição? Como funciona? Pode ser feito diariamente. Antigamente, o método, ele não tinha esse sistema. O sistema foi implantado justamente pelo dia a dia. Se eu não me engano, foi a Romana que ajudou a montar esse sistema. Por quê? Pilates, ele fazia assim, todo dia Pilates. Hoje é cadeira, bunda, armchair, electric chair, né, que a gente chama, Cadillac, que é um outro equipamento, mat, Pilates. Então, cada dia ele dava uma sequência. Nos dias atuais, quem que tem tempo de ir todo dia ter essa, né? Já é difícil ir duas vezes, às vezes, né? Então, eles montaram um sistema e esse sistema encaixou perfeitamente na vida das pessoas. Então, eu trabalho, tô para montar uma turma de solo que eu tinha antigamente, só solo, que seria o chão,
não usa equipamento. É isso que eu ia te perguntar. Não usa nada. Necessariamente tem que ter equipamento. Nada, você pode deitar aqui, colocar um colchonete e começar a fazer aula. E você vai morrer. Chama a gente pra ser cobaia. Fiquei curioso agora isso aí. Vale a pena você conhecer. Você não tá muito animado, não. Cara, você já conhece, porque o meu sem peso é 100 quilos, né? É porque eu fiz... É muito bom, assim. Eu tive uma mudança muito significativa. Acho que eu fiz um mês no processo de fisioterapia, então meu joelho recuperou muito rápido. Mas é bem cansativo, é mais cansativo que a musculação. Principalmente para homens. Eu falo que é intenso para homens, que vocês são mais encurtados, né? Principalmente pela musculatura. Encurtado, fala de alongamento. De alongamento. Não é porque assim, não é todo homem que é encurtado. Mas no geral. No geral é. Né? Eu sou completamente. Eu fui fazer um teste numa avaliação física esses dias. E tem um que a gente senta, coloca o pé aqui e tem que esticar o corpo até lá. Meu Deus, eu mostrei para você o resultado, né? Não, você falou, mas não mostrou. Sei lá, tinha os graus ali. Horrível, volta pra casa. Eu tô embaixo do volta pra casa. Cara, péssimo, eu não conseguia, eu não saí do lugar, assim. Eu estiquei a mulher, eu falei, e aí, tá bom? Ela falou, vai? Eu falei, fui. Ela falou, não, vai mais. Eu falei, não vai, filha. Ela falou assim, então acho que eu vou ter que te passar uns exercícios de alongamento, porque... Mas depois que você começa a fazer essa prática de alongamento, eu falo que no Pilates é tão gostoso você trabalhar o alongamento, você não percebe. A frase, na palavra, né? Agora é sofrência, né? Ai, que horror. Você não percebe esse sofrimento. Porque a mola tem a função do músculo. Então, o músculo ele vai alongando, a mola ela vai esticando, né? Então, a hora que você percebe, tem um exercício que você trabalha, aquele de panturrilha, mas não é só panturrilha, ele trabalha os dedos, ele trabalha o pé, ele trabalha a panturrilha também, ele trabalha a coluna, mas ele trabalha os braços, trabalha a respiração. Legal. Então, mas é um trabalho de panturrilha. Mas impacta todo ele. Esse negócio assim, ó, que eu já. O que é diferente Pilates da musculação? Na musculação, você vai lá trabalhar, hoje vamos trabalhar membros superiores. A outra aula, membros inferiores e assim por diante, conforme o professor monta a sua aula. No Pilates não existe isso. Não existe assim, hoje vamos trabalhar membros superiores, amanhã membros inferiores. Não, na mesma aula você trabalha tudo. Não tem como dividir. Porque em uma aula, em um exercício, obviamente eu posso estar usando as alças. Mas você está trabalhando braços? Não, eu estou trabalhando abdômen, estou trabalhando braços, estou trabalhando pernas, estou trabalhando a concentração. Dependendo do que eu estou trabalhando, posso trabalhar equilíbrio, a propriocepção, né? Então, não tem como você falar, estou trabalhando uma coisa. O foco principal do Pilates é o abdômen, é o centro, chama-se Powerhouse, né? Casa de força. Então, é basicamente isso que o Pilates trabalha. Se você não tem o seu centro forte, como que você vai trabalhar as extremidades? Eu acho que isso que é o que fixou muito na minha cabeça, pelo menos a minha professora na época, ela falava muito disso. Qualquer exercício que eu fazer, ela falava, contrai o abdômen para ele te dar mais segurança. E é muito estranho, porque quando você começa a fazer força, sua tendência é relaxar o abdômen. Eu uso isso até hoje na musculação. E isso é o principal, é o foco. Porque as pessoas se machucam. Abdominal, porque todo mundo se machuca. Porque não sabe usar o abdômen. Se usasse o abdômen direitinho, mas não é só contrair o abdômen. É como contrair esse abdômen. Aí a segunda etapa já... Né? Mas isso é um processo, Sim. Isso é um aprendizado. É um aprendizado. Mesmo, então, consciência corporal, né? Que é o trabalho que a gente eu ensino para os alunos. Como dizia um antigo aluno de 14 anos, olha, quando eu estava lá começando, o menino me ensinou, olha...
eu estava ensinando para ele, falei assim, olha, tem... Falei, opa, Faça. Se vira, não sei Quem como. tenta não consegue. Aí eu presto atenção no que eu tô falando. Ó o coach. Né? Nossa, droga, fugiu a pergunta que eu ia fazer. Você estava falando do centro de força. abdominal. Não vou lembrar. Ainda bem que veio um caderno. pronto. É que eu fiquei concentrado no que ela estava falando e aí foi fugindo. Mas agora eu lembrei. Quanto tempo os seus alunos em média começam a perceber um resultado assim do Pilates? Muito relativo, depende. Eu já tive alunos que em uma aula falou, nossa, tô outra pessoa. Eu já falo assim, meu Deus, que exagero, né? Falo, olha, eu nem faço muita propaganda assim. Mas tem gente que em um mês, tem gente que demora um pouco mais, tem gente que não percebe. Antigamente, eu tô até para voltar a fazer isso, que era muito legal. Quando eu comecei a trabalhar com Pilates, eu tirava foto de todos os alunos. Antes e depois. Ah, legal. Antes e depois. Depois de um ano, eu tirava foto tudo de novo. Eu era uma fisioterapeuta que fazia essa parceria. Era incrível. Todo mundo falava, meu Deus, que absurdo, não sabia que estava tão ruim assim. Porque a gente vai fazendo, igual eu te falei, a gente não percebe, você vai alongando e vai fazendo. De repente a pessoa senta, tá assim. Mas ela não tá fazendo força para ficar natural, assim, entendeu? Natural. Porque o legal não é você ficar duro. Porque no momento que você sair dessa cadeira e você não está acostumado, você vai travar. Porque você está tensionando muito, você está tensionando a musculatura. Então, é legal você ficar natural. E o natural ser isso, né? Dirigir. A gente começou a descobrir assim, ó, por exemplo, está dirigindo. Depois começa a prestar atenção, vocês não fazem isso. A mão. Teve gente que começou a relatar dores nas mãos. Nossa, mas o que a gente está fazendo? O que você está fazendo? Apertando o volante, esmagando. Apertando o volante. Apertava o volante, tensionava o trapézio. A cervical vivia com dor. Porque você fazia isso. Aí a pessoa começou a soltar as mãos e ter a depressão. Aí pronto. Nossa, aliviou, começou a aliviar. Outra aluna uma vez percebeu de andar. Nossa, tá doendo meu pé, o joelho, não sei o quê. Ela começou a perceber, eu falei, observe como você tá caminhando. Ela socava o chão com salto, né? Falou, ó, vamos começar a prestar atenção. Outro clássico que acho que todo mundo faz eu brinco que é a pose da fila do banco. Hoje ninguém fica no banco mais, mas na fila. Na fila Na fila do pão, da lotérica, né? Soltar o quadril. Sabe quando você desaba em uns lados? Força de um lado e o outro fica aliviado. E aí você... Nossa, isso é um venenão. Então, ficar com os dois pés paralelos, destravar um pouquinho os joelhos, distribuir o peso do corpo. Então, isso é importante. Aí você começa a prestar atenção nesses detalhes, não dói o quadril, não dói a lombar, na cadeira também. Eu tenho hábito, você falou de joelho, eu também fiz fisioterapia, porque eu tenho alguns probleminhas, condromalácia, cisto de Becker, tal, etc. E eu tenho frouxidão ligamentar também. Então, o que acontece? Na pandemia, eu dei muita aula online, né? E eu ficava com as pernas cruzadas. Aí eu desenvolvi lá, e meu joelho ficou aqui, parecia um baiacu. Nossa, eita! Aí eu tive que fazer fisioterapia, daí voltei pro carrinho, né, para fazer os fortalecimentos. Aí eu me reabilitei também com a fisio e o Pilates. Então melhorou. Mas tem que tomar cuidado, né? Fazer o quê? Tem jeito. O Pilates é curioso, né? É bem interessante mesmo. Eu até dei uma pesquisada aqui e falei assim, vamos ver o que tem de mito e
Mitos e verdades. Algo nesse sentido. E aí o primeiro estereótipo que veio, mas você já abordou aqui, que o Pilates é só para mulher. Não. Para todo mundo, não todo o público. Eu vi um cortezinho do pessoal, era numa página de Pilates, porque quando eu segui a sua página, eu curti a página dela, comecei a ver o conteúdo, o Instagram já começou a me entregar mais conteúdo de Pilates. Eu vi um que achei bem engraçado, era um estúdio de Pilates, pegou o pessoal da musculação e levou. É surreal, o pessoal não fazia nenhum exercício. Eu fiz isso com o pessoal do CrossFit. Fez? Eu fui lá. Você gravou? A gente tem fotos. Não, eu não gravei, Nossa, olha. grava, gera conteúdo pra péssima, gente. né? Eu sou péssima. A Sabrina, ela briga, fala. A gente foi, porque o Fabião é colega nosso lá. Eu perguntei se eu podia fazer um projeto. Levar, né? Para as pessoas conhecerem também. Porque senão fica aquele preconceito. Preconceito. Né? É só pra vovozinha. É só pra não sei o quê. E não tem problema ser pra vovozinha e pra titia. É só pra vovozinha, então faz. Né? Faz exercício. E aí nós fomos lá. Foi muito, assim, foi surpreendente. Foi muito legal. Lógico que o pessoal do CrossFit não vai fazer Pilates. É muito difícil. Mas eu te garanto que eles acharam muito difícil por conta de preconceitos, essas coisas assim? Não, porque eles são encurtados, a maioria, okay. Não todos, não vou generalizar, né? Mas falta força de abdômen. O Pilates não resolveria esse problema se eles focassem também em fazer os dois juntos? Seria perfeito. Mas a maioria deles tem dores na lombar, dor no ombro. E porque gera muita tensão o CrossFit, né? É uma atividade de explosão, né? É exército. Mas a maioria deles não tinha força de abdômen. Porque nós demos o solo, não tinha assim... Não tinha peso, não tinha equipamento. Não tinha nada, assim, nenhum equipamento. Né? E caramba. Era só ele no chão. E fazendo movimento. Ai, foi tão já legal. Choraram. Grava, faz de novo e grava. Vai dar um conteúdo muito bom para Foi muito legal porque assim, eu gosto de... Não porque eu queria ver a tragédia. Apesar de saber que isso aconteceria. Não, mas não por isso. É porque eu gosto de desafios. E eu gosto assim de pegar gente que eles são... esse pessoal, eles são muito concentrados e são disciplinados. E o Pilates é basicamente isso. Então é legal porque daí a gente vai explorar algo no Pilates que não dá para trabalhar. Eu tenho a técnica, mas vem uma pessoa com dificuldade, eu vou trabalhar em cima do que ela pode fazer. E não do que o método, eu tenho um protocolo, eu não vou seguir isso. Entendeu? Só porque tá lá, eu tenho que seguir, tem que fazer tudo. Você vai forçar, não tem como. Não tem posso. Pessoas que estão em outro tempo. De jeito nenhum. Então, eu monto em cima do que você é capaz de fazer. Eu não posso passar algo a mais para você. Processo. É um processo evolutivo. E eu acho... No CrossFit que a gente está falando, seria interessante isso, né? Que tem muita coisa legal para passar e um desafio maior ainda para eles. Então, esse preconceito, mas é que tem gente que não se identifica mesmo e tá tudo certo. Bem. Tá tudo belezinha, mas só lembrar desse episódio aí. Foi interessante, experiência bacana. Marca o próximo, inclusive, não sei se você acompanha esse MeFit, abriu uma academia aqui em Piracicaba agora, recente, que é só para fisiculturista. Aqui, né? Aqui perto. Aqui na vila. Só para o pessoal, tipo, o grupo do Cariani ali. É bem legal também levar esse pessoal lá, fazer essa provocação. Mas o Cariani é um dos fisiculturistas, um professor. O Cariani é o famoso macho com dele está aqui, não? Não é a dele, é tipo a dele. Então, ele super indica Pilates. Super indica, eu acompanho ele e ele indica muito Pilates. Ele sabe, eu não sei, eu acho que ele pratica também,
porque ajuda no trabalho dele. Então eu já vi várias entrevistas dele falando do Pilates. Eu acho bem bacana. Segue, né? Você falou um negócio aí logo no começo, né, que na sua experiência mesmo, né, de trazer o conceito do Pilates tentando aplicar na piscina. Sim. Né? Isso em termos de negócio aqui, né, puxando um gancho que eu gosto muito, eu uso uma expressão que é frequente ambientes estranhos e traga essas ideias para você. Porque está relacionado ao esporte, mas é uma coisa completamente diferente. E se você traz esse conceito, você vai desenvolver habilidades que outros não têm, você vai se superar naquilo e talvez ser um destaque, né? Olha, vou te falar que tem outro episódio que eu conta a história que a gente treinei. Eu tinha um aluno desde os 13 anos de idade, eu dava aula para ele. Ele era tenista. Aí depois ele foi para Floripa, lá na escola do Guga. Não sei se vocês conhecem o Pachani, o Guilherme Pachani. Pachani não me é estranho. Bom, o Guilherme, não sei se eu conheço ele foi né? meu aluno, sou amiga da mãe dele, e aí ele fez aula comigo e tal. Hoje, depois de um tempo, ele foi estudar fora, ele é tenista, jogando pela faculdade. Aí ele voltou com algumas lesões e tal, e aí ele falou: André, eu quero fazer um projeto assim, sabe? Falei, vamos lá, então eu vou te treinar e vou te reabilitar. Então nós fizemos eu comecei a estudar tênis, assim, assistindo jogos, nem entendia muito de tênis, comecei a entender o tênis. Mas é movimento, né? É movimento, então eu comecei a perceber, ver onde tem esforço, o lance, aí eu comecei a estudar com ele, o que você sente, o que não sei o que, vamos estudar. Daí eu comecei a montar os exercícios específicos para ele. Já tem os movimentos do Pilates. Aí eu comecei a dar um pouquinho mais de ênfase. Foca nesse, faz isso aqui, agora eu vou fazer isso. Foca nesse e tal. Bom, vocês conhecem tênis, assim? Bem básico. Thiago Monteiro, que é um dos sempre, tá jogando agora na Austrália. Hoje a namorada do Gui é a Luísa Stefanini, que ela joga dupla, foi medalha. Agora foi no Brasil, foi medalha, ganhou. Bom, ela ganhou um monte de coisa aí. Tá entre os primeiros aí. Então eles foram no meu estúdio, inclusive. Que legal. E aí eu fiz esse trabalho com o Gui. Hoje o Gui, graças a Deus, está lá no mundo, tá por aí. E eu fiz isso com um tenista. Fiz também com um bailarino, que foi a professora da minha filha na época. Então eu fiz para que ela se conhecesse, porque ela só fez balé. Então ela não conhecia o Pilates. Ela tinha um preconceito do Pilates, porque só apresentavam coisas que ela não acreditava. Aí até desenvolver esse trabalho com ela, então eu desenvolvi algo com ela. Hoje ela está em Dublin, ela veio no final do ano. Aí ela falou: quero uma escola para você me indicar. Aí onde que está o negócio de você ter escolas, contatos, de referência, né? Aí eu indiquei uma escola em Dublin para ela faz aula lá, tá como cobaia e tá amando. Daí ela veio, dei uma aula para ela, a gente estudou um pouquinho, porque ela tinha uma dor, ela não conseguia fazer tipo um cambré, que é um exercício, movimento do balé, né? E aí ela descobriu por que não conseguia fazer. Daí fez, você quer, porque quantos anos? Recuperou o movimento. Recuperou o movimento, era uma coisa dela, assim, tinha um bloqueio, sei lá como que a gente mexeu nisso. Então, o Pilates, ele tem essa graça também de, assim, geralmente eu sempre pergunto: o que você faz? O que você faz? O que você indica para um empreendedor, um empresário que passa o dia sentado? Movimente. Movimente. E eu acredito que você deva receber bastante gente com esse perfil ali também. Sim. É tudo travado. Tudo travado.
tudo travado. Mas a gente movimenta. Eu tento ensinar. É difícil, assim, a gente tá aqui, a gente vai ficar sentado, a gente não vai ficar levantando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, né? Mas... Ainda mais se você estiver no escritório cheio de gente, se levanta toda hora, o chefe vai mandar você embora, né? Mas é um hábito que eu não consigo ficar parado. Eu já virei pra lá, já virei pra cá, já mudei. Já é uma coisa... Tá no seu estilo de vida. Eu sou meio ativa. É difícil você implantar isso, mas aos poucos, isso aqui, ó, eu indico muito. Beba água. Ah, mas eu não consigo. Bebe. Se continuar falando que não consegue, não vai conseguir mesmo. Coloca. Daí, de repente, a pessoa começa a criar isso como um hábito, né? É um hábito. Você vai beber água, bebe água. Movimentar, é só movimentar, às vezes é só se mexer, sair da posição um pouco, não vai incomodar ninguém. Vou levantar, vai ao banheiro, ou deixa a água no bebedouro lá, para você ter o hábito de levantar. Não vai nem levantar nem tomar água. Né? Alguma coisa você tem que desenvolver. Tem que criar algum mecanismo para fomentar essa movimentação, né? Sim. Eu acredito nisso. Então, hoje eu tento... Até uma aluna brinca comigo, ela falou, por que você não dá dicas? Porque eu sempre indico alguma coisa e eu sempre dou as minhas dicas do dia a dia, que eu costumo falar, né? São coisas que eu acho que funciona, porque a gente precisa, eu também sinto dor, né? Normal. Qualquer um aqui, não sou diferente, mas eu tento aliviar isso. Eu dirigir, eu tenho uma dificuldade, eu sou muito pequena. E carro para mim é complicado. Eu tinha um carro antigamente que eu não alcançava, né? Se eu alcançasse o pedal, não via. Se eu fosse uma coisa, eu vejo outra. Então não dava certo. Aí eu usava um travesseiro, olha só que horror. Ai, meu Deus, tem que falar aqui, né? Tem que falar aqui, muito bom. Ai, o travesseiro. A hora que ela levantar pra ir embora, a gente não sai da cadeira aqui. Porque o meu marido, ele é alto também, então já... E aí, eu desenvolvi uma dor crônica. Por quê? Conforme eu ia apertar a embreagem, o meu quadril, ele deslocava. Então eu fazia isso. Deslizava no banco. Deslizava. E a almofada é travesseiro, então é liso, né? Então eu ia junto. Eu vivia, né? E aí, depois de muitos anos, eu falei, nossa, travei, não sei o quê, fui no osteopata, daí ele falou, nossa, como que é a sua vida e tal? Aí ele me colocou no lugar. Depois de muitos anos eu troquei de carro, daí melhorou a dor. Mas hoje, com a idade, eu preciso de um carro automático, então eu já vi que não dá mais por conta do meu joelho. Então, essa é a dificuldade hoje. Então, a partir do momento que eu trocar, já vai ficar bem melhor. Então, eu procuro ver isso, a altura de carro, dou dica disso. Vou ter que achar um patrocínio de carro, né? Funcionária para indicar os veículos. Tá vendo? Essa Carlos Pascoal Padovani ali vai bater de porta em porta ali. Tem vários carros que eu não indico para pessoas principalmente altas, quem tem problema no joelho. Tem carros que eu não indico. E realmente hoje... Deixa eu pegar essa dica depois. Relativamente alto tem um problema no joelho. Não, cara, a pessoa... Você tem os dois extremos. A pessoa mais baixa também tem uma dificuldade, o alto também tem uma dificuldade. Sim. E às vezes a pessoa quer um carro que vai prejudicar a saúde dela. É isso aí. Mas é bonito. É uma Land Rover, aí você tem 1,5 m. Sofre pra subir, pra descer. Eu vou experimentar. Ou você tem 2 metros e quer uma Lamborghini, não entra. Não vai combinar também. Não dá. Ai, pena, né? Por mais que tenha dinheiro, não vai resolver seu problema. Pena, né? Vai ser um carro só pra ir no escritório e deixar lá. Só pro passeio. Eu queria entender um pouquinho como foi o seu processo de empreender. Você falou que você teve lá o primeiro, né? Você quer fazer uma pergunta antes? Não.
Você teve lá o primeiro negócio, né, que você trabalhava, aprendeu muita coisa de gestão, montou um negócio efetivamente com um sócio, depois você encerrou isso e hoje você tem o Espaço Base com um outro sócio. Isso. Conta um pouquinho essa trajetória aí, principalmente os pontos mais difíceis, que é o que a gente mais gosta aqui. Olha, eu tenho certeza que teve vários. Isso no barulhinho? Acho que é uma coisa do ar-condicionado. É o ar? Eu acho... Não vai explodir nada, não. Fica no celular tocando. Eu acho... Como que eu posso... Eu acho que eu fui... Eu acho que uma palavra corajosa. Eu acho que para você entrar no negócio, acho que qualquer negócio, primeira coisa, você tem que ter coragem. Primeira coisa. Para ficar mais tranquilo, seria o dinheiro, né? Quando eu fiz o curso, uma coisa que eu fiz foi o curso do Sebrae, né? Do ISMO. Ai, nossa. Empretec? Ai. Não. Era um assim que apareceu e eu falei, nossa, eu vou fazer. Eu não tinha tempo, era noite, era o único que eu podia fazer. E assim, metade do que ele falou, eu não fiz. Por quê? Normal. Seria o sonho. Ele falou assim, e é o correto, tá? Eu vou falar o que é o correto, mas eu não fiz. Para você entrar no negócio, você vai gastar 100, você tem que ter o dobro, certo? No mínimo. Normalmente é isso. Eu gastei, não tinha nada. É o que normalmente se faz. É o que normalmente acontece. Existe a teoria, existe a realidade. Quando eu saí do espaço... Na prática, a teoria não funciona. Que eu trabalhava com a outra professora, eu não tinha certeza se os alunos eles iriam comigo. Eu não tinha certeza de nada. E quando eu saí, eu não saí assim falando, vocês vão comigo. Eu saí falando, a professora, a proprietária vai para tal endereço, eu vou para tal endereço. Quem quiser, fique à vontade. E também tinha gente que eu nem falei, se quisesse perguntar. Então foi nessas condições que eu saí. Bom, graças a Deus, todos os alunos foram comigo, senão eu teria, né, não quebrado, mas... A história seria diferente. Seria diferente, a dificuldade seria bem maior. Mas a vontade era maior, né? Então, a primeira coisa que eu fiz, quando eu mudei, tudo que eu achava que não funcionava lá, eu apliquei no meu espaço. Lá atrás, eu falo antigamente, porque antigamente mesmo, né? As pessoas abriam as coisas, não pensavam numa estética, num designer. Então, o que eu fiz? Não tinha dinheiro, não sei como que eu fiz. Eu consegui, na época, comprar todos os equipamentos, porque meu pai, na época, ele tinha uma empresa e conseguiu pelo BNDES, por isso que eu consegui, né? Então, meu pai me ajudou. Nossa, se não fosse meu pai, não teria essa... A gente pagou, lógico, mas esse primeiro... Eu não tinha carteira, né? Eu tinha dinheiro para... Então, eu comprei 2 equipamentos de cada, achei a empresa que vendia... Era a única empresa no Brasil que vendia esses equipamentos. Nossa, não tinha... Olha só a dificuldade. Ou era importado, imagina, você trazer tudo caríssimo de fora... impossível, inviável, ou era dessa empresa. Eles vieram, eles instalaram tudo. Então eu decorei, mandei fazer um balcão, fiz tudo bonitinho, assim. Eu não sei se eu fui a precursora, sei lá, se foi ou não, mas... Uma das, com certeza. Aí eu comecei a reparar que aí a maioria das pessoas que montaram os estúdios... Pegou o perfil ali. Pegou, né? Copia, mas não faz igual. Tinha uma pessoa que, quando eu mudei pra cá, ela já tinha um estúdio super bonitinho na época. Quando eu fui lá pra Porto Alegre, o estúdio era lindo, então eu tinha isso na minha cabeça. O estúdio era maravilhoso. Vocês conhecem Porto Alegre?
Nossa, eu passei assim. Tem um só lugar passei. chamado Parcão, lá, né? Que fica lá no Moinhos de Vento, que é um bairro bem nobre lá em Porto Alegre. E o estúdio dessa pessoa, eu assim achava a coisa mais linda do mundo, bem rústico e tal. Então eu falei, se eu for ter, eu quero alguma coisa nesse sentido. E aí foi. E aí eu tinha isso na minha cabeça. Então tinha café, já tinha cafeteira, já tinha não sei o quê. Antigamente era café no bule, assim, que a gente fazia. Mas é um espaço aconchegante, né? E aí... Não é aquele ambiente de academia bruto. Não. O Pilates já não tem como, não tem esse perfil, né? E aí foi. E aí foi nessa pegada. Então eu já falei, esse é o primeiro ponto. E depois, quando eu montei a base também. Só que deu mais evoluído ainda. Um pouquinho mais, né? O meu sócio, a esposa dele é designer de interiores, então a gente fez um negócio um pouquinho mais aconchegante. Então ficou algo mais legal, assim. Estão convidados para. Com certeza, eu irei uma passada lá para conhecer. Para sofrer. Esticar um pouquinho. Mas isso é a parte bonita da coisa, né? Você entrar no negócio sem um investimento, sem algo para te auxiliar, é mais trabalhoso, é mais difícil. Mas o que eu nunca fiz foi deixar de me atualizar. Tá difícil, tá complicadíssimo. Eu ia lá, me atualizava, viajava. Então, sempre assim, tem curso não sei aonde eu ia, tem curso não sei aonde eu ia. Os cursos de Pilates são caros, não são baratos. Então, montar um estúdio. Todo mundo acha que termina uma formação, primeira coisa que quer fazer é montar um estúdio. Eu nunca faria isso. Mas daí pode falar, não quer ser concorrente, não sei o quê. Não é nada disso. Eu acho que você tem que adquirir experiência. Pilates, diferente de muitas atividades, ela tem muito detalhe, tem muita informação, tem mais de 800 exercícios para você trabalhar, entender, decorar, assimilar, enfim. É muito difícil. Não é realmente um cursinho de 2 dias e um dia que vai resolver. E nem de um mês. Sim. Você não vai absorver nada, né? Você pode ter uma introdução, uma curiosidade, para ir buscando outras coisas e expandir isso. Porque assim, a formação, eu acho que deveria ser, quer alguma coisa obrigatória? Essa formação de no mínimo 600 horas de estágio. É uma profissão regulamentada? Não. Tá aí o problema. Certo? Porque essa é a briga. Porque, igual o balé. Quem que dá balé? Você acha que eu sou apta para dar balé? Nunca fez, não tem prática. Eu não sou apta. Eu posso gostar de balé. Posso fazer algumas aulas de balé, mas eu não sou apta. Jiu-jitsu não, é judô, vamos pensar. Judô. É uma técnica milenar aí, karatê. Eu tive na faculdade. Mas noções básicas, né? Noções básicas. Não, é para conhecer que existe, né? Ginástica olímpica. Eu tive na faculdade. Imagina que eu vou dar ginástica olímpica. Meu amigo aqui, o Daniel, medalhista, um cara, né, acho que vocês conhecem. Ele sim é apto. Ele fez educação física, colega de turma. Se especializou na área. Se especializou e hoje ele tem a escola dele. Ele sim. Agora, ele procurou fazer uma faculdade diferente. Uma bailarina. A professora que trabalha comigo, ela foi bailarina. Ela fala que é aposentada, mas ela trabalha com Pilates e fez educação física. Tem uma formação ali de diversas áreas, né? Diversas áreas, né? Então, né, é meio complicado essa parte de regulamentação. Tá rolando, tem umas boas tretas aí
já tá em Brasília, tá? Agora veio esse negócio de fisioterapeuta, sabe? Eu acho que eles deveriam se preocupar com outras coisas. Primeiro, uma boa formação, que escola pode dar, quem pode dar, sabe? Tem muita gente que está dando Pilates, curso de formação, que não tem nenhuma noção, assim, tem aquela noção, fiz aula, ou tem uma boa plástica. Fiz 6 meses ali. Ou tem, assim, uma boa plástica, sabe dar, sabe fazer, né, Pilates, mas não tem o tempo. Pilates precisa de tempo, de maturar um pouquinho, sabe? É igual um bom vinho. Sei lá, esse é o exemplo que eu tô dando, mas você não é de uma hora para outra. E assim, as 600 horas, que é o exemplo que você deu, a pessoa vai ter contato com diversos tipos de aluno, com diversos tipos de biotipo, vai entender qual exercício que encaixa melhor para um, encaixa melhor para outro. É muito difícil, não é fácil. É que eu tô trabalhando já faz, já tem um bom tempo, mas você aprender isso de uma hora para outra e de repente passar isso para outra pessoa é muita responsabilidade. Você pode passar tudo errado. Eu estou dando mentoria para 2 professoras que são fisioterapeutas, e super queridas. Elas fizeram cursos de Pilates. Daquele jeito. Isso eu posso falar porque elas falam revoltadíssima. Uma delas em especial veio para mim querendo fazer aula. Chegou para mim, olha, eu quero fazer aula, porque nenhum estúdio, só porque eu falo que eu sou instrutora, tem um estúdio e ninguém quer dar aula para mim, eu quero aprender no corpo. E ver o que é esse tal de Pilates clássico aí, né? Que quero aprender. Aí a gente começou a perceber que o que ela fez não estava batendo. Ela começou a tinha umas dores crônicas quando fazia Pilates. E não faz sentido, né? Bom, resumindo, ela hoje já está comigo faz um tempo. Aí ela falou, por que você não abre uma mentoria? Abre. Aí falei, abri para as 2, ela e uma professora. Então eu comecei a desenvolver uma técnica para como ensinar, como você vai trabalhar, abordar isso com seu aluno. Então, mais do que ensinar, vocês é obrigatório praticar. Então, elas praticam, o combinado é elas praticarem para poder passar isso para os alunos. Senão não faz sentido nenhum. Então, a outra que mais recente, ela passava e não entendia, assim, era uma coisa assim, tô passando, mas não tô conseguindo passar isso. Por que disso? Aí agora ela tá conseguindo ter as respostas. As respostas, elas estão aparecendo. Porque eu falei alguma coisa? Não. Porque ela descobriu no próprio corpo dela. E isso que é interessante. Essas brigas de educador físico, dança proibindo. Assim, gente, os melhores professores que eu tive foram os bailarinos. Nenhum educador físico, nenhum fisioterapeuta. Os melhores foram os bailarinos. Então, o preconceito, né, vem de quem não conhece mesmo. E é basicamente isso. E juntando com o que você falou sobre o empreendedorismo, mais do que você arriscar, além de você ter a coragem, você também tem que ter um feeling do que você realmente acredita. Você tem que acreditar naquilo, senão só por dinheiro pode esquecer. Não vai dar certo. Se você está procurando Pilates porque dá dinheiro, sinto falar, olha, vai procurar então outra coisa. Dá dinheiro? Dá, a sua profissão dá dinheiro, todo mundo dá dinheiro. Depende de como você trabalha, né? Se você não acreditar no que você faz, aí já pode ir embora. Mas o Pilates é isso,
Lógico, seria muito mais fácil se eu tivesse aquela cartinha de recomendação do moço do Sebrae antes. Seria muito melhor. Mas, como não foi, eu tive outros caminhos, né? Então, hoje eu estou estruturando melhor o meu espaço, está saudável, ainda bem, está bem, estou feliz, está tudo certo. Posso melhorar? Com certeza, a gente tem Sempre, novidades, né? Esse Sempre ano, já estou com um monte de coisa esse ano, estou com um monte de ideia esse ano. E paralela a isso, eu tive filho. De vez de um, eu tenho 2. Então, eu estava trabalhando, tive um mês de licença. Você trabalhar, dar aula, cuidar de filho, cuidar de casa, cuidar da academia, cuidar não sei do que, cuidar, né? Se atualizar. E ia juntos, crianças, eles iam juntos. Olha só. Então, assim, ia para São Paulo, ia para Porto Alegre, ia para não sei aonde, ia para não sei aonde. Era assim. Não foi fácil. Meus filhos não podem nem ver a academia, mas o Pilates. Eles gostam, assim, mas eles preferem ficar em casa hoje. Já rodaram muito, né? Coitados. Mas a minha história foi assim. Sim. Né? Não acho que pode ser um exemplo ou não sei. Mas é uma história. É uma história. Referência, né? Pra você, quem quer começar estúdio achando que vai ser só alegria. Eu sempre recomendo, treine, trabalhe antes. Testa na empresa dos outros. Vê se isso realmente, você é um empreendedor. Te dá prazer fazer Te dá prazer. Porque eu amo trabalhar, amo dar aula. Mas eu tô vendo que daqui a um tempo, se eu continuar do jeito que eu vou ter que diminuir um pouco. E empreender mais, fazer... Porque isso é normal, isso é... No fim, você é a cabeça dos negócios. Não dá pra... criar as estratégias, né? Mas o meu negócio, ele tá... Eu tô criando outro braço também. Então, eu descobri que eu gosto de dar aula, mas também eu gosto de empreender, eu gosto de conhecer outras coisas. Até fala mais, porque lá hoje não é mais só um estúdio de Pilates, não é um espaço de Pilates, tem outros profissionais ali que agregam. Como que tá isso lá? Conta pra gente um pouquinho. Hoje lá nós estamos com... Tem um cardiologista que atende, esse mês vai entrar uma psicóloga, que ela alugou a sala, tem um osteopata, uma nutricionista, e todos eles alugam a sala, né? E tem mais uma que talvez eu falo que a gente ainda não fechou, mas é uma psiquiatra que também vai trabalhar conosco. É um espaço bem integrativo. Aí tem o Pilates, né? Que é da onde começou tudo, a brincadeira. A base, né? E a base é justamente o nome. No começo o pessoal falava, base. Eu lembro que tinha uma pessoa que as pessoas olham, né? É engraçado quando no começo, quando a gente montou, e é um espaço bonito, assim, né? Eu uso só roupa de ginástica. Não tem outra. O meu uniforme, minha roupa de trabalho é essa. E aí tinha uma pessoa que chegou e... Ai, nossa, eu vou na base, né? Falei, não, é base. Não, é base. Eu assim, não, é base. E eu, né, não querendo ser deselegante, né? É a minha ideia. Aí eu falei, gente, não quero falar, né? Porque eu no começo tinha, assim, não vergonha, mas eu não queria, sabe? Esse confronto, né? Não, é base. É base. Base? Não, é base. Não, eu conheço lá. Falei, eu sei que é meu. É seu! Nossa, tá! Mas foi engraçado. Foi assim, foi uma coisa... leve. Mas assim, a base, que foi difícil, assim, que nome que a gente vai dar, né?
E a base significa o quê? Tudo. É a base. A base, Alicerce, né? O alicerce. Você precisa da saúde. A gente tem lá o Pilates. O Pilates, a gente começa trabalhando os pés. A base. Né? O primeiro equipamento do Pilates é um equipamento chamado Foot Corrector, que trabalha os pés. Então ele foi o primeiro equipamento, e esse equipamento é basicamente o caminho que o Pilates tomou, né? Se você não tem uma boa alimentação, ela desmorona, né? A fisioterapia, a mesma coisa. E aí veio o cardiologista para agregar o nosso trabalho. E na área dele também, se você não tem uma boa base, e tem uma boa anamnese, esse profissional é muito bom também, ele é muito competente, ele mostra por onde você tem que começar. Então a anamnese dele é muito boa por isso. Então a base é justamente isso. É a base da sua vida. É a base de tudo, né? Então é um nome Legal. muito simples, mas muito forte. Um significado forte, né? Então, sem base não tem, né? Eu brinco, às vezes eu falo pro pessoal, assim, quando você estiver muito perdido, volta pra base. Porque às vezes a gente esquece da base e se perde, né? Porque a gente divide lá, né, os exercícios de Pilates: básico, intermediário e avançado. Eu tenho alunos avançados, mas eu vira e mexe, eu volto pro básico. Porque às vezes ele está precisando voltar. Sim, e é assim que a gente trabalha, né? Você tem que fortalecer bem a base do seu aluno, você tem que fortalecer a equipe. Isso é muito importante, que a gente tenta manter a base, a nossa base lá. Porque a equipe é justamente a base de qualquer negócio, não tem jeito. Sem uma pessoas. base forte, desmorona de qualquer jeito. E são coisas pra gente repensar. Você ter um negócio que eu fui aprendendo, errando muito, às vezes não olhando para o profissional que está do seu lado. Às vezes você fica trabalhando e esquece de detalhes, mimos, agrados, às vezes uma palavra de afeto. Isso eu errei muito. Porque você fica naquela neura, né? E aí quando você começa a prestar atenção o que você pode melhorar, fica muito mais leve quando você melhora. Aí você fala, nossa, consegui. Hoje tem uma secretária que é o coração do nosso trabalho lá, né? Ela é uma menina, assim, que eu falo que ela é uma menina de ouro, assim. E ela promove isso também, ela faz parte disso. Com certeza. Então todo mundo ali é importante, não tem um menos, todo mundo é importante no trabalho. Quem entra já sabendo disso. E o primeiro contato é com ela, né? E é o primeiro contato. Ela é A cara ali, a né? cara do negócio. Então, quando eu a contratei, nossa, coitada, acho que ela falou, essa mulher é muito louca. Porque... Gente, coitada, meu Deus, a gente fala essa história até hoje. Não tinha nada. Eu falei, você pode fazer uma entrevista? Ai, posso, pode vir amanhã. Ela foi. No horário combinado, tudo certo. Não tinha nada lá. Não tinha mesa, não tinha balcão. Aí eu ficava assim, olha, aqui vai ser um balcão, aqui vai ser os equipamentos, aqui você vai receber, vai ter um sofá aqui. Visualiza aí. Vai imaginando. De repente, chega o caminhão. Pera aí que o caminhão chegou. Vamos lá. Não sei o que. Eu falei, olha, o negócio é assim, é tanto, vai começar, você topa? Eu topo, então pode começar amanhã. Ela assim, amanhã? Amanhã, já vai estar funcionando isso aqui. Ela ficou olhando, mas não tem nada aqui. Você tem certeza que amanhã vai estar funcionando? Até hoje ela tá comigo, então... Caramba, que legal. Ela também foi aprendendo, ela não sabia, fui ensinando.
E aí eu fui fazendo, e é assim que faz, e é assim que não sei o quê. Aí tinha gente que no começo reclamava, porque estava acostumado com o jeito. Eu falei, olha, vai ser assim, dê tempo ao tempo. As pessoas precisam... Se adaptam, né? Assim foi, hoje ela é a queridinha de todos. Sempre foi, né? Ela é muito discreta e eu falo dela porque eu acho que merece. Essa é a equipe. Ninguém é melhor que ninguém, né? Então isso é uma coisa que eu levo sempre. E empreender é acreditar e ter fé também. Se você não tiver fé em você, não acreditar em você... No processo e no negócio, no seu produto. Se tem alguma dica, eu acho que essa seria uma dica. Não tenho outra. Eu trabalho assim, sempre trabalhei, e eu acho que tem que ter coragem, fé e seguir e deixar os comentários que eu tive bastante, assim, negativos. Tem que filtrar, mas né? Lidar com eles. A gente ignora, né? Tem alguns que não tem que fazer, não adianta. Sim. Né? A gente ignora. Muito bom. Isso aí. Mais uma pergunta, Fê? Eu acho que já... Acho que eu quero ir lá fazer uma sessão. Quero ir lá fazer uma sessão de pilates. Bora, vamos lá. Sair de lá quebrado. É isso aí. No mínimo esticado. Chegar a ficar mais elegante ainda. Você consegue melhorar bastante a postura. Eu lembro que fica na mente, sabe? Marcou bem. Marcou bem. Traumatiza. Não foi essa palavra que eu quis usar. Não, justamente o contrário. Traumatiza. Não sentido, né? Uma coisa boa. É muito bom. Até que eu recomendo. Eu falo pro pessoal, olha, você tá com dor no corpo aí, vai pro Pilates, que fortalece mesmo. Principalmente o pessoal do futebol também, que faz uns movimentos do torto. Acho que depois de tudo que ela falou aí faz muito sentido. Complementar, né? Quem tiver condição. Como que é o nome mesmo? Do quê? Correto do Pilates? Contrologia. Contrologia. Controle do corpo. Do movimento. Isso aí. Muito bom. É isso. André, obrigado. Realmente foi um papo diferente, assim. Gostei de saber. Quando o Cleito comentou comigo, né? Eu tive uma reunião com a Sabrina esses dias, ela falou, vou passar uma pessoa aqui que eu acho que é legal pra vocês conversarem. Aí o Cleito falou, conseguiu marcar. Eu falei, legal, vamos conhecer um pouquinho mais desse mundo aí. Porque realmente tem esse preconceito. Tem. Né? O meu filho, ele chegou, eu não sei se ele chegou a fazer Pilates, acho que não. Mas ele foi lá conhecer um estúdio de Pilates, que ele também lesionou o tornozelo e tal. Mas o profissional não passou confiança. Eu falei pra minha esposa, não sei, ele era um fisioterapeuta, o estúdio dele existe até hoje, é próximo de casa lá e tal, mas não me passou confiança, do jeito que ele atendeu a gente ali, eu falei, não gostei. E aí acho que ele acabou nem fazendo Pilates, só fez a fisioterapia mesmo, em outro local. E o que a gente ouve falar é isso, é um negócio pra mulher, não é o homem ali, não tá no foco. E você falou que justamente o contrário, veio do boxe. É um cara do boxe que desenvolveu. Quem me indicou foi no meu caso, foi o próprio ortopedista. Sim. Que eu falei, olha, eu tô assim, falou, cara, faz fisioterapia e complementa com Pilates. E foi muito bom pra mim. Ajuda muito. Mas muito obrigado aí pelo seu tempo, bater esse papo aqui, acho que foi bacana. Obrigada muito conhecimento agregado. Por dar essa oportunidade de falar. A gente está aqui para isso. E não morrer. Compartilhar histórias, né? Isso é um desafio para mim, tá aqui, que é difícil. Mas foi muito bem, eu acho que ficou bem claro. Acho que quem tem curiosidade de conhecer Pilates tem um conteúdo interessante aqui. Desde o contexto histórico de quem fundou e até os benefícios para a vida. Vale a pena conhecer. E um pouquinho dos desafios também de empreender, né? Os desafios de empreender. Para quem quer começar nessa área, Entenda que não é só fazer um cursinho de um dia, 2 horas, 600 horas, que seja, né? Se especializa, né? Literalmente vai praticar. Cara, e empreender é isso, né? Não adianta... A gente trata empreendedorismo essencialmente aqui, né? As pessoas acham que... Mesmo que ela tenha lá a qualificação adequada,
o empreendedorismo também tem que ter a qualificação dele. Sim. Então você aprendeu ali na raça, que é o que a grande maioria das pessoas aprende na raça. Sim. Ainda buscou um apoio ali do Sebrae, que está ali para isso, né? As pessoas esquecem, ou às vezes nem sabem que o Sebrae está ali para isso. Nós também estamos aqui para isso, né? A gente ajuda empresários que estão começando, ou que já tem um negócio, mas está meio desestruturado, a gente também faz essa parte de consultoria. Então, assim, a gente tem que se especializar na nossa área de função e na nossa área de empreender. Então fora que eu fiz mentoria com outros profissionais. Eu fiquei um tempo no estúdio de uma colega lá no Sul, que hoje a escola dela está com 30 anos. Caramba. Só que a escola dela tem títulos do Sebrae, é uma clínica modelo lá. Legal. E eu fiquei uma semana só estudando no financeiro, para aprender, para entender, para ver o que eu consigo aplicar. Então, não é só dar aula, né? Você tem que se você tem interesse, tem que ir atrás. Não é fácil. E são 2 desafios no caso, né? Porque você tem ali a profissão de... Como que chama um profissional de Pilates? Pilates? Instrutor de Pilates. Instrutor de Pilates. Então tem ali a atuação como instrutor de Pilates no dia a dia, se especializando, porque tem coisas atualizando, tem gente fazendo cada vez mais peripécia. Né? Todo mercado e detalhe, Pilates não é bola. Todo mundo acha que Pilates é bola. A bola não é de Pilates. Porém, dá para fazer uma aula com bola, tudo. Dá, mas não é Pilates. Você pode fazer algo assim para fazer uma aula diferente. Eu tenho até bola lá no meu espaço, porque antigamente eu tinha uma aula de mat e aí eu utilizava, mas não é Pilates, só para ficar bem claro, porque as pessoas acham que você faz a bola de Pilates? Tá. Né? Não é. Não é, mas tá bom, tudo bem. Mas no fim é isso, temos que estar nos atualizando na nossa área, nas nossas funções, seja como instrutor de Pilates, contador, vendedor e ingerir o negócio também, né? Na gestão e ensino do negócio. Isso. Bom, muito obrigado. Muito obrigada. Foi bem bacana o papo. Sua disponibilidade. Aprendemos bastante hoje novamente. Com certeza. Espero ter colaborado um pouquinho. Com certeza colaborou. No mínimo, eu e o Cleitão aprendemos. Hoje não, o Luquinhas, que ele acabou saindo mais cedo, mas ele assiste. Depois ele vê o resto lá. E Café Govone, o melhor café de Piracicaba. Vem tomar aqui com a gente. É isso aí. Precisou de marketing? Fala com a Naju da Naju Mídia e ela vai bolar uma estratégia específica para a tua empresa. Cadeiras confortáveis, mesas móveis para escritório para o seu home office. Entre em contato com a VF Móveis e aproveita que sábado agora, dia 18 de janeiro de 2025, porque eu não sei quando você está vendo esse vídeo. Rota cervejeira especial de férias passando por Santa Olímpia e São Pedro, sua cidade. Legal. Vou dar uma viajada. Tem cervejaria lá também, boa, viu? Não se fazia ideia. Curioso. Se você gostou do conteúdo, quer conhecer mais do Pilates, as redes da Andréia estão aqui na descrição do vídeo. É só seguir ela lá que ela vai compartilhar bastante conhecimento para vocês também. Semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais. Valeu!